Então vamos começar falando do processo da redação. É importante saber que antes da gente se lançar na redação, o escritor tem um grande trabalho de preparação para fazer. E apesar de muitos escritores, sobretudo aqueles que não são plotters, que são escavadores, como diz o Stephen King, esses escritores eles gostam de se lançar assim, desse jeito, sem fazer planejamento, e eles encontram o seu caminho. Eu acho que serve fazer aqui uma advertência, porque se você se lança dessa maneira, é importante você se conhecer, você se saber como escritor. Ou seja, se você se lançar nessa aventura sem planejamento, até pode, mas a ressalva que eu quero fazer é a seguinte: primeiro, você vai demorar muito tempo para corrigir, para completar o seu manuscrito, sobretudo a primeira versão, que é uma das mais importantes na minha experiência. Importantes eu digo para o bem-estar psicológico mental do autor, porque uma vez que o primeiro manuscrito está pronto, o autor já sabe, então ele já tem algo para trabalhar. Enquanto o primeiro manuscrito não estiver pronto, o autor não tem algo para trabalhar e fica difícil se motivar a cada dia. E esse é o segundo ponto que eu queria fazer. Se você não se conhece como autor, então é importante que você faça um planejamento. Se mesmo assim você acha a tarefa de planejamento muito fastidiosa, te demora muito tempo, tira aquela energia inicial de movimento para escrever um livro que é muito necessária. Se você acha isso e mesmo dessa maneira você quer se lançar na empreitada, na empresa de escrever um livro sem planejamento, você pode fazer, mas fica a ressalva segunda que eu queria fazer a respeito do nível de motivação que vai ser muito superior ao nível de motivação necessário que você precisa se você tem um planejamento. Você vai ter que monopolizar não somente o fato de sentar na frente do seu computador e escrever, suar sangue, né, como dizem, mas você também vai ter que metrizar a barreira do desconhecido, de não saber o que escrever, nem sempre saber o que escrever, nem sempre saber como articular a sua história, como deixar ela dramatizada, como escrever um livro que agrade os seus leitores. Então, por isso que a fase do planejamento, sobretudo quando a gente não tem a técnica de escrever, quando a gente não conhece todas as técnicas de como se escrever um romance, quando a gente não conhece os macetes da profissão, do ofício de escritor, então eu aconselho você fazer algum planejamento. Essa é, na verdade, a grande importância que, ao meu ver, do planejamento, porque uma vez que você começa a planejar um livro, pelo menos comigo é assim, você faz aquele brainstorming, a coisa acontece de maneira mais fluida, automaticamente você começa a entrar na história, fazer o percurso do herói, você como escritor fazer o percurso do herói, fazer o percurso de outros personagens, viver o arco de transformação desses personagens, viver a história, viver os eventos e você mergulha mesmo na história e fica mais fácil. Claro que existem algumas ferramentas, alguns macetes que a gente pode utilizar para desbloquear. A gente vai falar um pouquinho mais em anexo nesse curso. Mas quando você entra na fase de planejamento e você se encontra lá sozinho com o caderno, a caneta ou o seu computador e o documento em branco, entrar na história através do planejamento é uma boa estratégia, porque, como eu falei, ela permite você vivenciar tudo do ponto de vista do personagem e do ponto de vista do escritor também, o que é muito importante. É importante para a pessoa que está contando a história e para a pessoa que está lendo aquela história, é importante do ponto de vista do escritor ele poder contar a história através do ponto de vista, como a gente já falou no capítulo sobre o ponto de vista, do ponto de vista do personagem que está contando aquela história, que está vivendo aquela história. Mas também é importante para o leitor que está lendo ele sentir que a história foi contada daquele ponto de vista e que o escritor era com o personagem. Por isso, a fase de planejamento, por mais fastidiosa que ela possa ser para alguns, para mim é uma das que eu prefiro, porque é lá onde eu me sinto livre para planejar e encaixar ideias. Mas eu entendo que para alguns essa fase pode ser um pouco fastidiosa. E é por isso que eu tô aqui, para ajudar você.